Hoje eu vim trazer para vocês como reconhecer a sua intuição e como refinar a comunicação com os seus guias espirituais. Hoje eu tenho o prazer de ter uma comunicação extremamente ativa com os meus guias espirituais. Eu não consigo vê-los em forma, mas eu consigo senti-los e conversar com eles. Inclusive eu sinto no sentido de, tipo, sentir cor da roupa. Tá difícil explicar isso, mas eu consigo sentir o formato. Tipo, eu não vejo, eu sinto as cores, eu sinto o formato, eu sinto. É dessa forma que eu consigo perceber e formar uma imagem. E eu consigo comunicar, e essa comunicação ela vem muito através dos pensamentos, né, da mente ali. Não é uma comunicação verbal, eu consigo me comunicar inclusive em silêncio. E por muito tempo isso foi um desafio. E eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e perguntam, até no estudo mediúnico que eu participo, e elas perguntam sempre, Cá, mas como você consegue diferenciar a voz dos seus guias, dos seus pensamentos e da sua intuição, né? Primeiramente, que se você já tem uma comunicação ativa com a sua guiança espiritual, eu acredito muito que a voz da intuição é a mesma voz da sua guiança espiritual. A diferença é que tem pessoas que conseguem reconhecer essa voz com mais intensidade e consegue criar um diálogo. E quando essa pessoa não consegue reconhecer, ela vem mais em forma de insight, que muitas pessoas chamam de intuição, né? E existe uma única coisa que você precisa saber para conseguir identificar se é uma vozes da sua cabeça ou se realmente é uma voz que está vindo do mundo espiritual, né? Se é uma voz da sua guiança, se é uma voz da sua intuição, se é um insight daquilo que você precisa fazer ou da forma como você precisa agir. E uma das formas de você conseguir identificar essa voz é observar se essa é uma voz de comando, se é uma voz que ela está diretamente para você. Geralmente, essa voz ela vai estar em modo imperativo, como se ela estivesse te dando uma ordem. Então, por exemplo, faça isso, tome essa atitude. Então, se você está tendo pensamentos, que na sua cabeça são pensamentos, dessa magnitude, em formato de ordem, como uma voz de comando mesmo, muito provavelmente você está recebendo uma comunicação do mundo espiritual, seja intuição, seja guiança espiritual, como você queira falar. Então, a forma como ele se comunica é no modo imperativo. É como se ele realmente estivesse te dando uma ordem. E isso muda tudo, principalmente para pessoas que são extremamente ansiosas e que têm um mental extremamente acelerado. Por quê? Porque naquele mundo de pensamentos que está passando na sua cabeça, muito provavelmente, quando é um pensamento que vem em modo imperativo, em voz de comando, você consegue diferenciá-lo. E aí você consegue entender o que é realmente para você fazer, o que o divino tá querendo falar para você. E por muito tempo foi muito difícil de eu tentar entender e assimilar isso. Foi através de muita meditação para conseguir entender o que era meu, o que era da minha guiança, e com muitas vozes de comando da minha guiança para conseguir identificar e também confiar, né? Porque às vezes a gente está recebendo ali essa voz de comando, né, no modo imperativo, mas a gente não confia nessa voz e a gente vai lá, cabeça dura, e faz completamente diferente. E aí, depois de bater muita cabeça com muita coisa, eu comecei a entender que essa voz de comando era uma guiança. E junto da meditação, entre vários outros processos, né? Então, esse foi o principal indício que eu usei ali para conseguir diferenciar. E aí, à medida que eu entendi que é uma voz de comando, eu comecei a emanar diálogos. Então, eu conseguia. A minha guiança, por exemplo, falava algo nessa voz de comando e eu respondia.
E aí eu percebia que vinha uma nova voz de comando. E aí com isso e com o tempo eu fui entendendo que eu poderia formar diálogos e de fato eu poderia criar um canal de comunicação com a minha guiança espiritual. E isso foi sendo trabalhado ao passar de muitos anos, né? Tanto que hoje já são 15 anos de desenvolvimento mediúnico. E hoje eu consigo criar esses diálogos e conseguir desenvolver realmente, tipo, quando eu preciso de algo, eu peço alguma coisa, eu pergunto alguma coisa, eu tiro dúvida disso, eu tiro dúvida daquilo, e quando eles não querem responder, eles também não respondem e tá tudo bem, mas eu consigo criar essa dinâmica que é tão importante no nosso dia, a gente abrir esse canal e também é muito difícil, porque a gente se questiona muito, né? Aquela questão da confiança, de você reconhecer, de você entender, de você se entregar, de você soltar, de você confiar mesmo nessa guiança. Então, faça um teste de reconhecendo isso, principalmente através de meditação, né? Eu coloquei aqui um vídeo falando sobre meditação, a melhor forma de meditar. Depois eu recomendo que vocês assistem ele. Dentro do processo da meditação, você pode jogar comandos para que a sua guiança se comunique com você nesse modo imperativo para que você possa reconhecer a comunicação que eles estão tendo ali com você. Então também é um exercício aí para vocês fazerem. E me conta aqui se você já tem facilidade de ter essa comunicação, se você já tinha percebido isso do modo imperativo, ou se é uma novidade, se você vai começar a perceber a partir de agora.